Bom, gente, eu falei esses dias, né, que eu estava montando um material para ensinar aos pequenos, né, às crianças, como economizar dinheiro, como administrar o dinheiro. E é uma coisa difícil de se fazer, né? Os adultos já têm dificuldade de fazer isso, quanto mais a gente conseguir ensinar uma criança. Mas eu pensei nisso porque é importante para que desde pequeno eles saibam que o dinheiro não é fácil de se administrar, o dinheiro tem que se dar valor quando você ganha pelo trabalho. Enfim, todas as coisas que acontecem com quem não administra o dinheiro, a gente tem que de uma maneira ou outra passar isso para as crianças. Claro que com a linguagem deles, né? Ninguém vai chegar para uma criança falando de juros, juros de cartão, juros compostos, ninguém vai falar isso, mas de uma maneira que eles entendam, né? Baseado no que eu fiz com meu filho, eu desenvolvi aqui alguns métodos, alguns passos que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, que a princípio está dando certo, né? Eu vou fazer isso no decorrer dos próximos meses e acho que vai dar certo. Vamos lá. Primeira coisa, para você querer ensinar o seu filho a ser controlado, você precisa ser controlado financeiramente. Você não tem como cobrar do seu filho controle, administração, sendo que você não tem. Até porque você é o grande exemplo do seu filho, né? O seu filho, ele vai fazer sim o que você ensina, mas ele vai fazer muito mais aquilo que ele vê você fazendo. Então, se você se julga não ser uma pessoa controlada, eu sugiro você dar uma pausa nesse vídeo, procura um outro vídeo, até mesmo no meu canal. Eu tenho alguns vídeos aqui falando de controle pessoal financeiro, para aí sim, quando você tiver o seu controle, você vai poder passar para frente o aprendizado, né? Então vamos combinar isso, vamos ser sinceros com a gente mesmo, jogar limpo e aí sim a gente continua. Para o seu filho ter controle financeiro, ele tem que ter dinheiro para poder controlar, certo? Como que você vai dar esse dinheiro para ele? Algumas pessoas dão mesadas, semanadas. Eu acho que, no meu ponto de vista, eu acho que só dar o dinheiro não vai incentivar ele a cuidar desse dinheiro, porque ele não está tendo esforço nenhum. Então, assim, para ajudar no controle financeiro dele, eu criei algumas tarefas remuneradas dentro de casa para ele poder fazer e assim receber o dinheiro, né? É uma maneira que eu encontrei dele valorizar o trabalho também, dele valorizar o dinheiro, dele saber que aquele dinheiro teve um esforço para chegar na mão dele. E baseado nisso, a gente vai criar o controle. Primeiro ponto, para você poder pedir para o seu filho ir, que seja varrer uma casa ou retirar o lixo, que seja qualquer atividade, para ele fazer isso motivado, não é só o dinheiro, porque uma criança nessa idade não tem nenhum tipo de despesa que ela precise trabalhar, certo? Você precisa ter um motivo que seja na realidade dela, da criança. Vou dar o exemplo do meu filho. O meu filho vinha pedindo há muito tempo um videogame. A gente aproveitou essa oportunidade para juntar as duas coisas. Então a gente pegou o videogame, que era o objetivo dele, juntamente com a nossa vontade de ensinar ele a ter o controle financeiro, e vamos juntar essas duas coisas. Como vamos fazer isso? O videogame vai ser o objetivo. Traçamos um valor de R$ 2.000. Então ele vai ter que juntar R$ 2.000 para poder comprar o videogame. Não sei quanto custa o videogame, é nessa faixa, mas não sei ao certo, mas enfim. Para ele chegar nesses R$ 2.000, ele vai ter que cumprir uma série de responsabilidades. Só que assim, ele está de acordo com cumprir, por quê? Porque o videogame é o objetivo dele. Ele quer o videogame. Então ele está muito motivado. Seria diferente se a gente não tivesse dado nenhum objetivo. Então assim, primeiro ponto, pede para o seu filho, conversa com ele, com seu filho, com seu sobrinho. Tenta pegar o que de fato ele quer. É uma viagem, é um videogame, sei lá, um brinquedo, alguma coisa de valor agregado, que ele tenha que se esforçar por um período razoável também para você poder fixar na memória dele, né? Se ele fizer isso em uma semana, esse resultado não vai ser tão marcante para ele. Mas enfim, depois que você definir o objetivo do seu filho, você vai definir as atividades que ele vai fazer para ser remunerado. Que atividades vão ser essas? Atividades coerentes com a idade da criança. Por exemplo, o meu filho ele tem 9 anos. A gente definiu para ele
atividade de arrumar a cama quando ele acorda, uma vez por semana tirar o lixo do banheiro, de desobediência, né, de obedecer os pais. Isso acaba sendo meio que clichê, mas a gente aproveitou a oportunidade. Mas a gente não pode reclamar não, ele é uma criança bem comportada. A gente define atividades dentro da idade dele, dentro de coisas que ele pode fazer. Claro, né, você não vai pegar uma criança de 9 anos e colocar ela para pintar a parede de casa, mas dentro de uma realidade e principalmente criar para essa criança a consciência da responsabilidade dele, né? A gente não está fazendo isso daqui para criar um faxineiro, uma empregada doméstica dentro de casa, não é isso. A gente quer criar no nosso filho a responsabilidade dele saber a importância que tem ele lavar a louça, ele arrumar a cama, tirar o lixo, enfim, seja qual for a atividade. Então, defina uma atividade, ensina, deixa bem claro para ele o que tem que ser feito, e aí sim a gente vai para o próximo passo, que é definir o pagamento. Como que vai ser esse pagamento? Isso é uma coisa muito complicada, né? Porque cada um tem uma realidade, cada um tem uma maneira de entender isso. Eu decidi fazer o quê? Eu defini 4 atividades para o meu filho, que essas atividades não têm pagamento. Quais são essas atividades? Obedecer aos pais, escovar os dentes todos os dias, sem a gente precisar ficar brigando com ele, estudar, fazer todas as tarefas dele da escola. Então essas foram as atividades que ele não vai receber, né? Só que a gente colocou mais 4 atividades que essa sim ele vai receber cada vez que ele fizer. Que essas 4 atividades vão ser limpar o cocô da Maggie, que é a cachorrinha nossa, arrumar a cama quando ele acorda, lavar a louça que ele sujou. Essa louça não é a louça da casa inteira, é a louça que ele fez. Então se ele tomou um leitinho, alguma coisa, o copo está sujo, ele vai lavar. Se ele almoçou, ele vai pegar o prato, o garfo e a faca e vai lavar. Essas atividades. E quando ele chegar em casa, nada de televisão, nada de videogame, direto tomar banho, sem ninguém precisar falar. Veja bem, são detalhes que você pode pensar assim, mas ele já poderia estar fazendo isso. Sim, eu concordo. Não está fazendo. Hoje não faz, seja porque a gente não costuma ir assim, enfim, não interessa o motivo que cada um tem, mas hoje ele não faz e foi uma oportunidade que a gente encontrou de fazer ele aprender o que são essas tarefas, né? Primeiro, ele vai aprender essas tarefas básicas de casa. Segundo, cada uma dessas 4 tarefas que eu falei por último, cada dia que ele fizer, ele vai ganhar R$ 2 para cada atividade dessa. Então é R$ 2 para cada vez que ele arrumar a cama, R$ 2 para cada vez que ele limpar o cocô da Meg, R$ 2 para cada vez que ele subir direto pro banho, sem falar nada. E com esses R$ 2 para cada atividade, seriam R$ 8 por dia. Eu fiz uma projeção que no aniversário dele, lá em outubro, em 5 de outubro do ano que vem, ele vai ter os R$ 2.000 dele. Então veja bem, é um período bem longo, né? É quase um ano aí. A gente está gravando esse vídeo agora em dezembro de 2020. É um período bem longo, eu concordo. Mas a intenção é justamente fazer isso, até porque no meio desse período eu tenho outros projetinhos que eu tenho traçado aqui para ele, que em outro momento eu vou colocar para vocês também, que vai ajudar ele a manipular o dinheiro. Mas nesse momento eu acho que isso é importante, né? Então a gente colocou aí essas atividades, as que são remuneradas, as que não são. Para as atividades remuneradas terem valor, as outras atividades que não são remuneradas, elas têm que estar em dia. Então, para ele poder ganhar R$ 2 por ter feito lavado a louça, ele tem que ter feito todas as outras atividades obrigatórias. Obedecer ao pai, escovar o dente, todas as coisas que eu falei anteriormente. Entendeu? É uma maneira que a gente viu de mostrar para ele que nem todas as obrigações também tem recompensa. Tem obrigação que a gente tem que fazer porque tem que fazer, né? Não vai receber por isso. Uma coisa importante também de você colocar é você escrever e de uma maneira bem clara e objetiva mostrar para o seu filho que ele está cumprindo, que ele está conseguindo. Por quê? A realidade da criança, a percepção da criança é outra em relação a nós adultos, né? Então, assim, eu fiz uma ficha, eu vou colocar uma foto aqui do lado aqui dessa ficha. Eu fiz uma ficha com um checklist para ele marcando todos os pontos que ele fizer no dia. Sempre que ele fizer, no final do dia a gente vai marcar ali o resultado, o valor que ele tem a receber naquele dia.
e no final do mês uma somatória. Além dessa ficha, eu fiz esse outro formulário aqui mostrando a evolução da meta dele. Então ele começou com 0, ele passou para tantos reais, até chegar nos 2.000. Por quê? De uma maneira objetiva, eu quero que ele vá vendo o resultado dele, o esforço dele sendo concretizado, se aproximando do objetivo que a gente traçou. Para uma criança isso faz muito mais efeito, faz muito mais diferença ele ver esse resultado na mão do que, por exemplo, eu mostrar um saldo para ele onde o saldo estava 20, hoje está 30, amanhã está 40. Isso para uma criança não vai ter tanto valor como vai ter desenho, imagem, figura. Isso vai motivar ele cada vez mais a chegar onde a gente quer. E por último, mas não menos importante, como eu falei no começo, o seu filho, a sua filha, a gente está querendo treinar ele para ser uma pessoa responsável, determinada, e não para trabalhar para você. Então, cada atividade dessas que você passou para ele, esteja próximo, acompanhe, ensine. Se você colocou para ele dobrar um cobertor quando acordar, vê se ele está dobrando direito, ensine ele a dobrar certo, aonde guarda, entendeu? Se você falou para ele tirar o cocô do cachorro, veja se ele está fazendo isso certo, de uma maneira higiênica, se ele não está fazendo mais sujeira do que deveria, porque a gente está querendo criar homens e mulheres que saibam se virar sozinhos, tenham responsabilidade, tenham atitude, né? E os adultos estando próximo do filho nesse momento vai ser fundamental para isso, né? Então, eu fiz um compilado aqui de tarefas, definir. Vou colocar aqui todas elas enumeradas aqui para ajudar a lembrar, né? Me coloco à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham, recomendação, sugestão, melhoria, crítica, enfim. O objetivo desse vídeo aqui nada mais é do que passar para frente uma ideia de controle financeiro que eu sei que muitos adultos não têm, e é uma maneira de a gente melhorar o futuro com os adultos que não têm esse controle financeiro ensinando um pouquinho para as crianças que estão chegando agora, né? Então eu agradeço muito. Se você fizer com seu filho, por favor, comenta aqui. Se você já faz com seu filho, comenta aqui para mim também. Eu vou ler, vou comentar, vou responder cada mensagem que vocês mandarem para mim. Beleza? Muito obrigado. Tenho mais algumas coisas para passar, vou passando por semana, vou passando de acordo com o que for caminhando. Vou colocar no meu Instagram também resultados aí da evolução do Miguel, fazendo as atividades dele. Tá bom? Eu acho que vai ser bem bacana. Tá? Gente, valeu, obrigado, até a próxima.